Graça e paz a você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste através da grande rede. Graça e paz a você, internauta, que por algum motivo nos encontrou também na grande rede. Nós saudamos você na graça e na paz daquele que é sobre todos nós, Jesus Cristo, o Senhor. Mais uma vez nós estamos juntas, para celebrarmos o nome daquele que nos salvou. Jesus para nós é o motivo da nossa canção, é o motivo da nossa alegria, e é por isso que nós celebramos a Ele, rememoramos o seu nome. Por isso nós dizemos sim que Deus é Espírito, luz, poder e amor. Deus é Espírito. Aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Deus é luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Deus é poder. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão. Mas Deus é amor. De tal modo o Pai nos tem agraciado com o seu amor, que somos chamados filhos e filhas de Deus. Conhecemos o amor de Deus, porque Ele deu sua vida por nós. Aleluia. Oração de adoração. Ó Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por tudo o que és e por todas as tuas obras. O universo fala do poder e da sabedoria das tuas mãos. A nossa vida fala da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor. Nós te agradecemos por nos teres chamado para sermos o teu povo. Nós te agradecemos pela tua igreja. Graças te rendemos por todas as tuas obras. Aceita a nossa adoração, que te fazemos em espírito e em verdade. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a no momento de confissão, abrir comigo o Evangelho segundo João, no capítulo 8. Evangelho segundo João, no capítulo 8, verso 1. E refletir comigo em poucos instantes sobre o porquê nós fazemos momentos de confissão em todo culto que nós chamamos de culto de tradição reformada. Irmão e irmã,
eu chamo a tua atenção para que você entenda que eu e você, quando nos aproximamos do Senhor, nós não temos condições de fazer isso, porque nós somos pecadores. Chama a tua atenção também para esse texto e leia comigo. João 8, a partir do verso 1, diz que Jesus, indo para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Irmão e irmã, como eu estava dizendo, normalmente nós temos a tendência de acharmos que nós não temos pecado. Por isso nós nos achegamos nos nossos lugares de culto e de pronto já queremos adorar ao Senhor, cantar com os irmãos e irmãs, levantar as nossas mãos, enfim, queremos adorar. Sem, no entanto, fazer um profundo exame de consciência. Quem somos nós que nos achegamos achando que não temos pecado? E é isso que eu chamo a atenção nesse momento de confissão. No texto, irmãos e irmãs, normalmente nós evidenciamos o erro da mulher adúltera, que aliás, há um grave equívoco aqui, porque a referência ao Pentateuco, ao Antigo Testamento, sobre o adultério, o apedrejamento por adultério, dizia que ambos deveriam ser apedrejados, a mulher mais o homem, o adúltero e a adúltera. No caso aqui, apenas a mulher foi trazida. Cadê o machinho? Irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos coniventes, nós somos omissos, muitas vezes nós nos calamos ante as injustiças e nos arvoramos do que a própria palavra diz, do nosso trapo de imundícia, chamado justiça, porque a nossa justiça é isso que ele diz, não passa de trapo de imundícia. Nos arvoramos dela para acusar as outras pessoas. E eu chamo a tua atenção nesse texto, versículo 9. Nós poderíamos não evidenciar o erro da mulher, mas poderíamos sim evidenciar a acusação de consciência deles no verso 9. Irmãos e irmãs, eu não tenho pudor nenhum em dizer que muitas vezes eu mesmo me sinto como esses que acusavam a mulher. Porque não é o fato de estarmos aqui todas as semanas à beira do templo, à beira do altar, levantando as nossas mãos, cantando, que nós não temos pecado. Não é o fato de sermos dizimistas, ofertantes, não é o fato de nós, enfim, fazermos tantas coisas em prol do reino, que nós não temos pecado. Muitas vezes eu, como esses do versículo 9, também estou acusando os outros, quando na verdade o Senhor me chama à consciência para que eu mesmo me quebrante. E nesse momento de confissão, meu irmão, minha irmã, é esse convite que faço a você que está aí no aconchego do teu lar.
pare um momento e peça que o Espírito Santo te faça lembrar de todas aquelas vezes em que injustamente você acusou alguém, injustamente você julgou alguém, injustamente você condenou alguém. A palavra diz que quando eles ouviram isso, compungidos pelo próprio pecado, eles se retiraram da presença de Jesus, um a um, a começar dos anciãos, dos mais velhos, eu diria, a começar dos mais maduros, dos mais experientes, indo até os mais novos. Eu também chamo a tua atenção. Se você é maduro na fé, se você é experiente na fé, não importa se você tenha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos ou mais de convertido, todos nós, todas nós, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, sem exceção. A palavra diz, não há um justo, nenhum sequer. Então, como eu estava dizendo, nesse momento aí no aconchego da tua casa, peça ao Senhor que Ele te faça lembrar, peça ao Espírito Santo que Ele te faça lembrar daquilo que de alguma maneira tenha entristecido Ele. E assim, no teu momento a sós com Deus, peça perdão pelo teu pecado. Enquanto somos ministrados por uma canção, nós, dedilhado, nós vamos orar ao Senhor. Ore comigo. Misericordioso, soberano Senhor e Pai, nós temos errado e nos afastado dos teus caminhos, temos seguido demasiadamente os conselhos e desejos do nosso coração, nós temos ofendido as tuas santas leis, nós temos deixado de fazer aquelas coisas que deveríamos ter feito e temos feito aquelas que não deveríamos fazer. Porém, Senhor, tem misericórdia de nós, poupa, ó Deus, aqueles que confessam seus erros e pecados, restaura, Senhor, quem se arrepende, segundo tua promessa feita em Jesus Cristo, e concede, misericordioso Pai, que de agora em diante possamos viver justa, sóbria e piedosamente para a glória do teu nome, e é em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém e amém. Te chamo a atenção, minha irmã, meu irmão, que nesse mesmo trecho de João, do Evangelho de João que nós estávamos lendo, versículo 11, quando aquela mulher, ela se levanta, ela recebe o perdão. Veja, quando se levantou, o Senhor pergunta, onde estão os teus acusadores? E ela disse, ninguém, Senhor, está aqui, ninguém está aqui. Ninguém te condenou? Pergunta Jesus. Ninguém, Senhor. E ele diz, nem eu tampouco te condeno. Agora,
vá e não peques mais. Irmão e irmã, o Senhor, Ele diz para mim e para você, para que não pequemos mais. Isso não é salvo-conduto para que deliberadamente nós insistamos nos nossos velhos erros, porque permanecer no erro, aí sim, isso é iniquidade. Mas quando eu e você nos arrependemos, Ele nos perdoa. Por isso Ele diz a mim e a você, vá e não peques mais. Por isso nós vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia.
Ele é o motivo da nossa canção, por isso de fato nós o adoramos. Aleluia. Agora, meu irmão, minha irmã, nós vamos ser ministradas pela palavra. E a pastora Nancy está chegando aqui. Ela vai nos conduzir naquilo que o Senhor ministrou ao coração dela. Mas antes, meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar que a pastora Nancy, ela, durante essa próxima semana, ela fará aniversário. Vai fazer aniversário, exato. E olha, meu querido, minha querida, eu quero te convidar a ir na tua casa, levantar as suas mãos. Nós vamos orar pela pastora. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo aquilo que ela tem sido nas nossas vidas, na vida da igreja até o momento. Quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, que é uma pessoa que precisa demais das nossas orações, nesse momento de tanta dificuldade por conta dessa pandemia, por conta dos isolamentos. Ela não parou de fazer algumas visitas, claro, que com os cuidados, né? Máscara, gel e tudo mais. Mas nós precisamos sempre orar pela pastora. Nós, da nossa igreja metodista, nós reconhecemos o ministério pastoral feminino. Eu sei que muitas outras denominações não reconhecem, mas nós reconhecemos. E nós queremos honrar aquela que tem um chamado ministerial. Por isso, a gente tem um mimo que a Daísa, vem Daísa, vai aqui entregar. Vem cá, pastor. Esse aqui é em nome da Sociedade Metodista de Mulheres. A gente não pode abraçar, a gente não pode Sinta-se beijar, abraçada. mas eu me sinto abraçada, eu me sinto amada. Que vocês recebam aí do outro lado toda a minha gratidão. E a minha gratidão a Deus por mais um ano de vida. Muito obrigada. Parabéns pra você. Aí da sua casa você vai estender a sua mão para aqui, para a tela, né? E lembrando, colocando a pastora na tua oração. Se você tem curiosidade, é dia 5 de maio, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? 5 de maio. Então, dia 5 de maio, você vai aí, vamos entupir a caixinha de mensagem dela, vamos entupir o WhatsApp dela, né? O telefone dela não para de tocar, tá bom? Para ela se sentir abraçada. Facebook está para isso, o WhatsApp está para isso, o Instagram, enfim. Não deixe de cumprimentar a sua pastora. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela vida da pastora Nancy. Obrigado, Senhor, e nós colocamos ela mais uma vez nas tuas mãos, te suplicamos dia após dia, que o Senhor a conduza naquilo que é teu propósito nesta cidade, Senhor. Enche ela com os teus sonhos, com as tuas visões, derrama sobre ela, Senhor, aquilo que é a tua unção específica para esse ministério nesse lugar. Pai, nós colocamos a família dela nas tuas mãos, o Everton, as crianças, Pai, que já não são tão crianças, o Alexandre, o Gabriel, mas nós colocamos toda essa casa nas tuas mãos. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Sinta-se abraçado. Quero saudar cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro.
João, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes que o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus e o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Ao que eles lhe responderam: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: este é o vosso filho, de quem dizeis nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade ele tem, falará de si mesmo. Isto disseram os seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que alguém que confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez isso? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já disse para vocês. Por que vocês querem ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-se seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, o encontrou e lhe perguntou: crês tu
no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele lhe perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos pela porção da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito nos ensine aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, e que tudo seja, ó Deus, para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto fala sobre o encontro de Jesus com um cego de nascença e de como a vida desse homem foi transformada a partir desse encontro. E isso nos leva a acreditar que todas as vezes que alguém tem um encontro com Jesus, tem também a condição de ter a sua vida transformada. Nós lemos aí, do versículo 1 até o versículo 7, vai narrando toda a história desse encontro. E no versículo 2 diz que os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foram os seus pais ou foi ele? Para que ele tivesse nascido cego? Eles perguntaram isso porque fazia parte da cultura, de uma crença judaica de que todo sofrimento provinha de um pecado, de uma vida de pecado. Por isso eles fizeram essa pergunta a Jesus. E Jesus vem para mudar todo esse paradigma. Jesus responde para eles: olha, nenhum nem outro pecou. Mas isso aconteceu para que hoje pudesse ser manifestado por meio da vida dele o poder de Deus. Para que as obras de Deus pudessem ser manifestadas por meio da vida dele. Em outros milagres, nós também vemos algumas coisas acontecerem, algumas características que são próprias de um tempo ou de um momento de milagre. Por exemplo, o milagre que aconteceu com um outro cego, chamado Bartimeu, que está narrado lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Antes de Jesus promover a cura, ele faz uma pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: eu quero voltar a ver. Um outro milagre também que está narrado lá em João, no capítulo 11 de João, que é a ressurreição de Lázaro. Num determinado momento, uma conversa entre Jesus e Marta, quando ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz para ela: olha, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Você acredita nisso? E ela diz: olha, sim, eu acredito que tu és o Cristo. Eu acredito que tu és, sim, Senhor, o Filho de Deus, eu creio nisso. E aí, no versículo 40, logo após Jesus pedir que retirassem a pedra para que Lázaro pudesse ser ressuscitado, diante do questionamento de Marta, que o corpo já estava enterrado há 4 dias, e que sepultado há 4 dias, e que já cheirava mal, o Senhor disse: eu não disse para você que bastava que você cresça? E se você realmente crer, você verá a glória de Deus. Então nós entendemos que para que a glória de Deus possa ser manifestada, há o pressuposto da fé. Aqui também no texto que nós lemos, Jesus dá um caminho, Jesus dá uma orientação. Após passar o lodo nos olhos daquele cego, Jesus diz para ele: agora vai se lavar no poço Siloé. E nós temos alguns questionamentos. Questionamento é próprio do ser humano. A que distância será que ficava o poço
do local onde Jesus estava com o cego. Do percurso de onde ele estava até o poço, o que será que ocupava a sua mente? Quais serão os pensamentos que ele tinha enquanto fazia esse percurso? Será que ele pensava assim, isso vai dar certo mesmo? Eu devo ir mesmo? E além dos seus pensamentos, quais seriam as vozes que ele ia ouvindo durante esse percurso? Talvez vozes que dissessem para ele, você é louco? Você vai deixar que esse homem, depois de passar lodo nos seus olhos, ainda te mande até o poço para lavá-los? Você acredita realmente que alguma coisa vai acontecer a partir disso? Talvez ele tenha ouvido vozes como essa. E os impedimentos, as dificuldades pelo meio do caminho, sabemos, ele era cego. Não tinha a facilidade de ir e vir. Mas apesar de tudo isso, perceba que há um processo. E esse processo passa por uma decisão de confiar e de obedecer. Dos versículos 8 até o versículo 12, a grandeza do fato chamou a atenção, diz o texto, dos vizinhos e daqueles que conheciam aquele homem como um cego. E eles começaram a perguntar entre si, mas esse não é aquele mendigo cego que ficava por aí? E um responde, sim, é ele. E o outro diz, não, só se parece com ele, mas não é. E ele lá insistia, não, olha, sou eu mesmo, sou eu. E isso nos leva a crer. Isso nos ensina que quando se tem um encontro com Jesus, nós somos transformados. Há uma cura interior que se reflete no nosso exterior. E há uma história, há uma nova história. E essa história precisa ser contada. Essa é a sua história, essa é a minha história, o seu testemunho, o meu testemunho, que precisa ser compartilhado. E quando aqueles que te conheciam antes desse encontro com Jesus, quando eles te perguntarem, mas o que é que aconteceu com você? Você está tão diferente, eu quase não te reconheci. Você vai poder dizer, eu tive um encontro com Jesus, ou melhor, você poderá dizer, Jesus me encontrou. Eu fui encontrado por Ele. Dos versículos 13 até o versículo 25, diz então que esse ex-cego foi levado até os fariseus, até a sinagoga, até os doutores da lei. E lá ele também foi interrogado. Perguntaram para ele, olha, o que aconteceu? E ele novamente contou toda a sua história. E os fariseus ficaram ali discutindo aqueles fatos. E perguntaram ao ex-cego, o que você tem a nos dizer a respeito desse homem, a respeito de Jesus? O ex-cego responde que ele era um profeta. Mas eles não acreditaram, os fariseus não acreditaram que ele houvesse realmente sido cego e mandam lhe chamar os pais. Os pais dele chegam e testemunham, sim, esse é o nosso filho, e sim, ele era cego. Mas como ele voltou a ver, isso nós não podemos dizer, mas ele já é um adulto. Então vocês podem perguntar para ele mesmo vai responder para vocês o que aconteceu. E diz o texto que os pais fizeram isso porque eles estavam com medo dos judeus, porque eles temiam serem expulsos da sinagoga por confessarem Jesus como Cristo, como Messias enviado. E novamente eles chamam o ex-cego e novamente o interrogam, mas aí eles dizem para ele, olha, esse Jesus, ele é um pecador. E aí no versículo 25 vem a declaração maravilhosa. E nesse versículo 25 talvez seja o momento em que a gente vê se cumprindo aquela fala de Jesus para os discípulos, a glória de Deus sendo manifestada na vida desse homem.
Porque ele diz, olha, eu não sei se ele é pecador. Eu, na verdade, não sei quem ele é. Não sei muito bem quem ele é, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Um encontro com Jesus pode até num primeiro momento não nos revelar quem ele é. Mas o encontro com Jesus sempre nos mostra quem nós somos. Eu vivia na escuridão, era o que aquele homem estava dizendo, e é o que eu e você podemos dizer antes de nos encontrarmos com Jesus. E talvez seja o teu sentimento de você que ainda não teve um encontro com Jesus. Eu vivia na escuridão, sem perspectiva, solitário, sem esperança. Eu era triste, inseguro, infeliz, maledicente, maldoso. Levava uma vida destituída de graça, uma vida destruída, uma vida sem sentido. Eu fazia as minhas próprias regras e eu determinava aquilo que era bom e aquilo que era mal. E eu levava a minha vida da forma que eu entendia ser a melhor, experimentando tudo que eu sentisse vontade de experimentar, fazendo tudo aquilo que eu acreditava que me trazia prazer, alegria e felicidade. Mas antes eu não via, eu não percebia que eu podia ter uma vida diferente, que eu poderia ser uma pessoa diferente. Mas agora eu vejo, e isso eu sei, que antes eu era cego, mas depois que Jesus me encontrou, eu passei a ver. O encontro com Jesus, que é a luz, como ele próprio afirma no versículo 5, ilumina uma vida de trevas e revela todas as nossas mazelas. Mas ao mesmo tempo, nos possibilita um recomeço e nos oferece um novo e vivo caminho, que não precisa ser trilhado sozinho. Dos versículos 26 até o versículo 34, novamente eles perguntam, os fariseus perguntam àquele que fora cego o que aconteceu. E novamente ele responde. Eu já disse para vocês, mas vocês querem ouvir novamente? Apesar de todas as evidências, apesar de todas as provas e contraprovas, vocês ainda querem ouvir? A proporção daquele milagre, nós precisamos entender isso, era muito grande. Aquilo só poderia vir do Messias, só poderia ter um fundamento messiânico. E por isso era difícil para eles, para aqueles fariseus, admitirem isso. Admitirem isso não só os expulsariam da sinagoga, diante da lei que eles mesmos criaram, como exigiria deles que rompessem com suas crenças anteriores, que rompessem com uma forma de vida conformada à sociedade que eles viviam, a realidade que eles experimentavam na época. Eles teriam que abrir mão de velhos hábitos, de velhos conceitos. Eles precisariam enxergar aquilo que estava à frente deles. E quantas vezes você e eu somos assim, não queremos uma mudança, ainda que essa mudança seja boa. Nós não queremos, nós preferimos deixar as coisas como elas estão. Nós preferimos continuar da maneira que nós estamos, porque com isso eu já aprendi a lidar. Com esta pessoa que está aqui hoje eu já aprendi a lidar. Mas uma nova pessoa que possa surgir a partir do encontro com Jesus, não, essa eu desconheço. Com essa eu não saberia lidar. Então, eu prefiro continuar cego. Eu prefiro continuar cega. Assim foi a escolha dos fariseus. Continuarem cegos. Não admitirem que Jesus era o Cristo.
era o Messias, era o enviado para salvar o mundo. Mesmo porque a percepção e a ideologia que eles tinham do Messias é que ele viria em glória e em poder. Muito diferente do Jesus que caminhava por aquelas estradas empoeiradas, que se misturava no meio dos pobres, que se comovia com as necessidades de um cego, que falava de amor, que manifestava cura, que falava sobre perdão, sobre liberdade. Um encontro com Jesus nos tira da nossa zona de conforto e nos desafia, mas sempre, sempre e sempre nos leva para um lugar e para uma condição muito melhor. Dos versículos 35 até o versículo 41, final do nosso texto, Jesus volta à cena. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus saiu de cena. Era preciso que o poder de Deus fosse manifestado por meio da vida daquele cego. Jesus deixou que ele fosse, então, o protagonista dessa história, daquele momento dessa história. E aí Jesus volta à cena. O desejo de Jesus certamente era que aqueles fariseus acreditassem, que aqueles fariseus também fossem salvos, também compreendessem que Jesus era sim o Cristo, que ele era sim o Messias, que eles decidissem enxergar. Mas isso não aconteceu. Então Jesus vai ao encontro daquele ex-cego, ele faz uma pergunta: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? E ele, aquele ex-cego, responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Lá no versículo 36, Jesus disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então ele afirma: creio no Senhor. E o adorou. Jesus queria sim realizar milagres, curas físicas. E realizou. E ele continua desejando realizar milagres e curas físicas nas nossas vidas, na humanidade. Ele quer sim, é desejo dele nos abençoar. Porém, ele está mais interessado na nossa salvação. Optar por Jesus pode até nos afastar de algumas pessoas, pode até afastar algumas pessoas de nós, pode até nos impedir de frequentarmos alguns lugares, mas Jesus estará sempre conosco. Um encontro com Jesus transforma a nossa vida. Um encontro com Jesus deve ser compartilhado, deve ser testemunhado. Aquele homem, o ex-cego, no primeiro momento ele não compreendeu quem era Jesus. Primeiro, está lá no versículo 11, quando ele vai contar a experiência que ele teve para os seus vizinhos, para aqueles que os conheciam, ele diz que foi um homem, Jesus, quem lhe abriu os olhos. Depois, no versículo 17, quando ele é interrogado pelos fariseus, ele diz que Jesus era um profeta. Depois, no versículo 27, ele diz que Jesus era um mestre, pois ele admite que Jesus tinha discípulos e pergunta aos fariseus se eles próprios não queriam se tornar discípulos de Jesus. Somente no versículo 38 foi que ele teve pleno conhecimento, a plena revelação de quem era Jesus, quando ele disse: eu creio, Senhor. Ali ele reconheceu quem Jesus era, reconheceu que Jesus era sim o seu Senhor e o Filho de Deus. O conhecimento, o discernimento
A revelação foi algo progressivo. Mas finalmente ele estava livre de toda espécie de cegueira. Os fariseus, esses continuaram cegos. Esses escolheram continuar cegos. Mas aquele que fora cego, aquele que fora mendigo, escolheu crer. Um encontro com Jesus devolve a dignidade perdida e confere autonomia para fazer as escolhas. Eu quero te convidar, aí onde você está, a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar a se colocar na presença de Jesus, que pode todas as coisas. Aquele homem foi expulso da sinagoga. A sinagoga era a sua referência. Ele decidiu seguir em frente porque ele entendeu que algumas coisas deveriam sim ser mantidas. Mas ele entendeu também aquilo que precisava ser deixado para trás. E entendeu aquilo que de novo precisava fazer parte da sua vida. E a história desse homem desafia a todos nós. Desafia aqueles que já conhecem Jesus, aqueles que já tiveram uma experiência com Ele e até frequentam uma comunidade de fé. Essa história desafia também aqueles que, apesar de terem tido uma experiência com Jesus, se afastaram dele, se afastaram da luz e percorrem um caminho de trevas. E desafia também a você que ainda não teve um encontro com Jesus. O Senhor, nesta noite, quer abrir os teus olhos. Se você reconhece que precisa de um encontro com Jesus, que você precisa que nesse encontro toda a tua cegueira seja revelada. Se você quer que Jesus te proporcione a cura, ainda que você esteja na igreja, ainda que você tenha tido experiências com o Senhor, ou mesmo que, apesar das evidências, você ainda permaneça longe dele. Mas se nesta noite você decidir que quer uma mudança de vida, eu te convido a colocar a sua mão sobre os seus olhos e dizer para o Senhor: não precisa de grandes discursos, basta você dizer que não quer mais uma vida miserável e sem sentido, fundamentada em conquistas humanas e temporais, distantes dos valores do reino, que são eternos. Basta você dizer que crê que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é Deus. Basta você abrir a sua mente e o seu coração para Ele, e então Ele abrirá os teus olhos. Vamos orar? Ó Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, da Tua divina majestade. E nós nos reconhecemos sim, Deus, como pecadores, como pecadoras que necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos andado pela vida e experimentado uma vida sem sentido, baseado nos nossos próprios conceitos e nas nossas próprias crenças, em coisas que não agradam o Teu coração. Que muitas vezes temos escolhido, Senhor, não enxergar, não perceber, não darmos conta de que o caminho que estamos trilhando não agrada ao Senhor e tem nos afastado de Ti. E nesse caminho, Senhor, escuro e sombrio, sozinhos, nós temos sofrido. Mas ainda assim, Senhor, nós temos insistido em continuar por Ele. Mas nesta noite, Deus, nós queremos diante de Ti abrir os nossos corações.
declarar, Senhor, a nossa incapacidade de irmos além se o Senhor não for conosco. E nós rogamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, abre os nossos olhos, que nós possamos ver, Deus, porque nesta noite, diferentemente daqueles fariseus, nós nos reconhecemos cegos. E porque nos reconhecemos cegos, nos entregamos nas suas mãos, para que o teu milagre nos alcance e nos transforme. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite, momento apropriado para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mas nos lembrarmos também que Ele ressuscitou. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instrução de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Ore comigo, meu irmão, minha irmã, aí na tua casa, no aconchego do teu lar. Ore comigo. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com Teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso, e todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Os elementos estão consagrados. A mesa está posta e ela pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, que te convida a participar dela, a com Ele ceiar e nele ser fortalecido e nele ter os seus olhos abertos. Aí na tua casa você já deve ter preparado o pão, que aqui está simbolizado. Nós vamos passar aqueles irmãos e irmãs que estão aqui compondo essa mesa. Você também deve ter separado o suco de uva,
que também vamos passar aos irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Enquanto fazemos isso e ouvimos essa canção, você aí na tua casa vai reunindo os seus e também fazendo o mesmo. Vamos beber, vamos ter a nossa fé alimentada, e a nossa oração é que o poder de Deus, a glória de Deus, as obras de Deus se manifestem nas nossas vidas, nas nossas casas e nesse mundo que carece tanto da presença do Senhor. Coma, beba, seja fortalecido, seja fortalecida no Senhor. Senhor, te agradecemos por esse instante, ó Pai. Podemos lembrar mais uma vez o seu sacrifício lá na cruz, ó Pai, que não foi em vão. Todos nós sabemos disso, ó Pai, que nos dá a oportunidade da salvação, Pai, de te ver, Pai, mais próximo, ó Deus. Muito obrigado por essa noite, Pai, que mais uma vez o Senhor teve misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Mesmo não merecemos nada, ó Pai, mas mesmo assim o Senhor vem a nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse instante. Te entregamos, Pai, tudo a Ti, todo louvor, toda honra e toda glória a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como temos feito, irmãos e irmãs, todos os cultos temos lembrado a você que, embora não estejamos nos reunindo presencialmente, há a possibilidade de você ofertar ao Senhor com um TED, um DOC, a maneira como nós conseguimos fazer isso nesse tempo de pandemia. Então, nós temos sempre lembrado a você que você separe aí no seu envelope, seu dízimo, sua oferta, que nesse momento em especial, momento de culto, nós vamos consagrar ao Senhor. Também reforçamos sempre, irmãos e irmãs, o Senhor não precisa do seu dinheiro, o Senhor precisa da tua fidelidade. E a maneira como nós expressamos essa fidelidade na nossa comunidade de fé é dessa forma. Nós reconhecemos a comunidade de fé como levantada pelo Senhor para que essa comunidade de fé trabalhe, implante, semeie o reino de Deus nessa cidade. Por isso nós lembramos sempre de colocar nos envelopes para que através dos envelopes a gente consiga de alguma maneira operacionalizar isso, ok? Então,
aí na tua casa, no aconchego do teu lar, coloque aí o teu dízimo, a tua oferta, nós vamos orar ao Senhor e vamos agradecer. Também nesse momento, irmãos e irmãs, enquanto você separa, nos lembramos do irmão José Andrini, que tem passado por momentos difíceis, momentos de doença. Você, irmão querido, José Andrini, nós, a Igreja Metodista aqui em Taubaté, ela te acolhe, ela está orando por você e nós em breve queremos vê-lo saudável aqui conosco. Saiba que você é muito importante para essa comunidade, porque durante muitos anos da sua vida o Senhor sempre foi muito fiel, sempre foi muito assíduo e tem muitas histórias para contar. Eu mesmo já ouvi algumas delas. Então, o irmão José Andrini é aquele que é lembrado nesse momento, nesse culto. E você, querido, querida, que sabe o telefone dele, entre em contato com ele, ofereça a sua solidariedade, ore com ele, não visite, porque estamos em momento de contenção, mas esteja demonstrando o teu afeto pela vida dele, ok? E falando em contenção, querido, querida, também te lembro que o isolamento, ele é uma medida necessária. Agora, não é porque você está isolado fisicamente que você não pode pegar o telefone, que você não pode entrar nas redes sociais, que você não pode se comunicar com as pessoas. Não faça do isolamento algo que justifique o teu distanciamento dos irmãos e das irmãs. Nós podemos ser próximos, estarmos próximos uns dos outros, umas das outras, sim. Por isso, está se sentindo sozinho? Pega o telefone, liga para alguém, fala que está doendo. Irmão e irmã, aqui na nossa comunidade de fé, nós não temos super crentes nem super santos. Todos nós somos pessoas com sangue nas veias, carne e osso, alguns com sangue mais quente que os outros, é verdade, mas somos irmãos, somos irmãs. Aproveite a comunidade de fé para que você se sinta mais acolhido, mesmo em tempos de isolamento. Ligue para as pessoas, converse com elas pelo WhatsApp, interaja com elas pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Isso é algo que é perfeitamente possível. Separou a sua oferta, seu dízimo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelos dízimos, ofertas. Obrigado, Senhor, pelas vidas consagradas no Teu altar. Obrigado, Senhor, porque todas nós somos testemunhas das Tuas bênçãos sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos essa bênção e te pedimos que a Tua palavra, Senhor, seja verdadeira sobre as nossas vidas, abrindo portas, janelas dos céus, derramando sobre nós bênçãos sem medida. Também, Senhor, repreendendo o gafanhoto, o devorador, o curtidor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e nos consagramos a Ti. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, seja contigo, querido, querida. Recebamos a bênção. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus queridos, e alcance todo o povo de Deus espalhado